Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ó, gostaram da minha touquinha? Olha aqui, ó. Touquinha não, boininha. Estão me corrigindo aqui do lado, é boininha. Eu ganhei essa boininha aqui do professor Duda. E hoje a gente está aqui, juntamente com a TV Reação, a gente está fazendo o Momento Inclusão hoje aqui. Então, uma dupla, uma casadinha. Sabe quem está aqui hoje? Ó. Professor Duda! Maravilhoso, aqui nesse 11º, Rodrigo, Momento Inclusão com o professor Duda, que hoje vai entrevistar uma pessoa maravilhosa, né? Fala dele aí, Rodrigo. Olha, esse cara que está aqui embaixo é meu irmão, Ronilson Silva. Ele está lá em Goiás agora. Ele é aqui de São Paulo, aqui de Mauá, Arujá. Ele é aqui do Arujá, mas na verdade nasceu no interior de São Paulo, esse caipira maravilhoso, aqui no meu coração, advogado, o Ronilson Silva, que ajudou muito a fazer a LBI, a construir a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, na época na equipe da senadora Mara Gabrilli, que na época não era senadora ainda. Mas foi feita a LBI e o Ronilson ajudou pra caramba nisso, e a gente vai estar falando de LBI aqui, porque esse homem, além de advogado, hoje ele é assessor parlamentar lá em Goiás, em Goiânia. Ele é assessor do deputado William Veloso, que é um deputado cadeirante. Grande abraço, William Veloso, aí de Goiânia, um homem forte lá de Goiânia. Grande trabalho vocês estão fazendo juntos aí em Goiânia, viu, Ronilson? Estou acompanhando tudo de perto por aqui e eu vejo aí o trabalho que você e o William Veloso fazem. É muito bacana, muito legal. E eu queria já de antemão agradecer vocês por isso, pelo trabalho que vocês fazem junto à pessoa com deficiência em Goiânia. E o Ronilson vai ser o entrevistado hoje aqui do professor Duda e da TV Reação, do Momento Inclusão e da TV Reação, para a gente falar um pouquinho sobre ESG. E o professor Duda vai explicar aqui sobre o que a gente vai estar conversando hoje com esse camarada aqui, ó, sensacional. Mas antes, eu queria que a gente fizesse a nossa descrição para aqueles que estão nos vendo, né? A nossa audiodescrição. Eu sou um homem branco de poucos cabelos, acima do peso, usando uma boina que eu ganhei aqui do professor Duda, uma boina escura. Estou usando um óculos. Vou me acertar com essa boina aqui, daqui a pouco eu vou fazer assim, igual o Sérgio Malandro. Eu estou usando um... Ficou melhor, Ronilson? Assim, ficou eu estou usando um óculos de lentes transparentes e hastes pretas e uma camiseta preta. Atrás de mim, um painel com um logotipo da TV Reação, aqui no estúdio da TV Reação em São Paulo. Do meu lado está o James Ramos, ele é lá do Icon Libras. Se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, precisou de Libras numa reunião, precisou de Libras em qualquer situação, é só digitar Icon Libras no seu Google, Icon, I-C-O-M de Maria, Libras, e você consegue encontrar a solução em Libras para você com essa rapaziada simpática e competente do Icon Libras. Ele está usando nosso intérprete, o James, está usando aí uma camiseta preta. Ele é um rapaz de pele clara, com barbas pretas e cabelo preto, e está com um fundo branco atrás dele. E aqui embaixo o Ronilson Silva e depois o professor Duda do meu lado. Eu queria que vocês fizessem as suas descrições. Ronilson, você primeiro, depois o Duda. Vai, vamos lá. Bom dia a todos. Apenas, primeiramente, só fazendo aí uma ressalva, Rodrigo. O nosso William Veloso é vereador aqui pela capital Goiânia e não deputado. Eita mesmo, esqueci, falei bobagem, é vereador, é verdade. Não, falou bobagem não, nós estamos trabalhando para chegar lá também. E vai chegar muito mais longe ainda, se Deus quiser, porque pelo trabalho sério que vocês dois fazem, vai muito longe essa dupla ainda aí, hein? Hoje ele é vereador, hein? Espero ver o William Veloso, deputado, prefeito de Goiânia, deputado federal, senador, e o Ronilson junto, hein? Quem sabe, quiçá, presidente da República. Amém. Estamos aqui na chefia de gabinete, que é uma função diretamente ligada ao vereador, né? Uma loucura, um gabinete numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. Não é fácil, com mais de 400 mil pessoas com algum tipo de deficiência aqui em Goiânia. Eu sou moreno, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou moreno, mais para mulato do que para branco. Hoje estou com barba, uma barba um pouco cerrada, porém com detalhes já começando, marcas do tempo, branca no queixo. Também uso um óculos de cor bege, como diz meu amigo William, cor de cavalo que foge. E estamos com uma camiseta azul, com os dizeres do lado direito, William Veloso, vereador William Veloso, e estamos aí na luta, né, também para que as pessoas com deficiência de Goiânia, e em especial também todo o estado de Goiás, possam ter garantido seus direitos
por todo o arcabouço da Lei Brasileira de Inclusão. Perfeito. Ô Nilson, já eu, professor Duda, eu estou com a minha tradicional boina, desta vez uma boina listrada, uma boina ocre, estou com a minha gravatinha, né, Rodrigo? Isso aí. A minha gravatinha tradicional também listrada. Hoje estou com uma camisa branca. Dificilmente é a primeira vez que uso camisa, Rodrigo, branca, porque geralmente é uma camisa preta. Mas nós estamos aqui nesse momento, nesse dia especial do Momento Inclusão, direto, né, no sistema de comunicação da Reação. Isso é fantástico, participando do Boletim Diário de Notícias com o Rodrigo Rosso. Ô Nilson, a primeira pergunta para você. Nós estamos trabalhando aqui o ESG e nós estamos focando dentro do ESG, principalmente as pessoas que nós chamamos de diversidade assistida. São idosos, obesos, pessoas com deficiência, alta e baixa estatura, gestantes e acidentados. Ô Nilson, eu vou fazer uma pergunta para você. Inclui muito as pessoas com deficiência, mas nós entendemos que as pessoas com deficiência também transferem essa expertise para os idosos, os obesos e etc. E a gente está trabalhando no o oitavo objetivo do ESG, dentro de um conjunto de 17, que trata exatamente do trabalho decente dessas pessoas, ou seja, conseguir um trabalho decente e o seu crescimento econômico frente à sociedade. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu amigo. Primeira pergunta para você, Nilson. Dentro da geração de renda do trabalho decente, você lá atrás esteve assessorando diretamente a criação da Lei Brasileira de Inclusão, conhecida também a Lei 13.146, certo? Eu gostaria que você contasse como a lei, a LBI, que a nosso ver é uma plataforma básica, no caso das pessoas com deficiência, como ela está vendo a questão da empregabilidade, a geração de renda, para que as pessoas possam ter uma vida decente. Só antes de responder a tua pergunta, eu só gostaria de destacar que eu recebi o sinal da comunidade surda aqui de Goiânia. Esse é o meu sinal. Tenho 2 pintinhas do lado aqui esquerdo, e aí por causa dessas pintinhas e trabalhar na área da advocacia, a mulher da presidência da Associação de Mulheres Surdas me deu esse seguinte sinal, assim, tipo 2 pintinhas e o sinal. Então, assim, bom, a LBI, ela avançou em muitos sinais, né? Para quem conhece a legislação, nós estamos aí, eu tenho 52 anos, tenho sequela de poliomielite, uso um aparelho ortopédico na minha perna esquerda e o apoio de uma bengala na minha mão direita, para dar esse apoio. Isso já há praticamente 51 anos, porque com 6 meses de idade eu já estava com sequelado de poliomielite. Então, o que nós observamos na hora da montagem da LBI foi justamente que na ocasião eu estava na presidência do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e dava uma assessoria paralela, de forma até voluntária, para a então deputada Mara Gabrilli, que naquela ocasião era relatora do projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio chamar Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o que nós percebemos com a criação da LBI, primeiramente, foi juntar todas as leis que já existiam, parte delas já existiam, a Lei de Acessibilidade, a própria Lei de Cotas, que é a Lei 8.213, a própria Lei de Acessibilidade, que é a 10.008, e o Decreto 5.296. Então, nós percebemos aí, usando até esse linguajar utilizado muito atualmente, nós verificamos todo um arcabouço de legislação e compilamos tudo no arcabouço, né? Arcabouço. Não é calabouço, é arcabouço. E aí compilamos tudo isso aí na Lei Brasileira de Inclusão. Quanto à empregabilidade, continuamos muito, mas infelizmente muito pouco avanço continua sendo. E eu que sou mineiro de nascença, nasci em Uberaba, morei durante mais de 25 anos no estado de São Paulo, fui vereador numa cidade do interior de São Paulo, estive na presidência do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e agora me deparo aqui em Goiânia com os mesmos problemas que nós tínhamos aí em São Paulo. Não muda nada, não muda praticamente nada, às vezes o que até acrescenta, assim, a gente percebe que a discriminação com relação à pessoa com deficiência, o pré-conceito, ele não é muito diferenciado, não. E o que a gente observa, com toda a legislação da empregabilidade, continua sendo o subemprego.
Hoje eu estou, graças a Deus, na condição de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Aposentei em 2021, Rodrigo, com a Lei Complementar 142, que também já está inserida na LBI, onde trata da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Aí lá tem os critérios regulamentados pela Lei Complementar 142 de 2013. Então, tudo isso está também inserido na LBI. Mas o que nós percebemos, infelizmente, mudou quase que nada, mas quase que nada mesmo. Primeiro que até hoje não está muito claro o que a LBI mesmo fala em seu artigo 2º, o que seria o grau de deficiência, né? Ainda não está muito claro o que é deficiência moderada, leve ou grave. Eu, na minha aposentadoria, eu tive uma grande dificuldade, quase que eu tive que entrar com recurso administrativo por causa dessa definição. O que é uma deficiência leve? O que é uma deficiência grave? O que é uma deficiência moderada? Mas voltando para a questão da empregabilidade... Isso é muito relativo, né, Ronilson? Depende de cada pessoa, não tem como... E só para fazer uma puxadinha aqui, olha que interessante. Eu estou sofrendo isso num processo também da aposentadoria, onde pelo INSS, uma primeira vez eu fui classificado como doença moderada e agora como doença leve. Então o advogado falou, mas espera aí, você melhorou? Você regenerou? Não é o fato. É o que você realmente falou. Ainda há muito desconhecimento e também os médicos não estão preparados para essa classificação. E hoje ouve-se muito falar na avaliação biopsicossocial, que inclusive está na lei, né? Tá. Que você tem que ter uma avaliação biopsicossocial, só que essa avaliação ainda não foi definida no Brasil. Ainda não está sendo usada. Exatamente. Só para continuar, você já está respondendo a minha próxima pergunta, mas eu só vou puxar o finalzinho dela, né? O artigo 34 da LBI diz que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho e sua livre escolha, aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Você já está nos respondendo aí essa pergunta, que na prática você... mas eu gostaria que você me falasse, você já viu, olha, eu não percebi tanta diferença. Eu gostaria que você me falasse antes e depois da LBI, a gente traçasse essa parametrização para que a gente pudesse dar uma ótica para aqueles que nos estão ouvindo e assistindo. Eu estou muito feliz aí, vocês trazerem esse tema aí à discussão, porque realmente é uma coisa extremamente ligada à outra. Quando você fala aí que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades, quando fala em ambiente acessível e inclusivo, a gente volta também na lei de acessibilidade, que já está inserida aqui também na LBI, que vergonhosamente em 2021 foi regulamentado o artigo que trata justamente da questão de acessibilidade a alguns locais, como hotéis, sala de cinema. Mas então, qual é a dificuldade hoje em se falar em lei de cotas ou até mesmo aplicabilidade dentro da LBI, se o ambiente continua inacessível? E aí a gente vê umas coisas vergonhosas acontecerem dentro dos parlamentos, por isso a necessidade de ter vários William Veloso em câmaras, nas assembleias legislativas, até mesmo no Congresso Nacional, porque as pessoas tratam desse assunto de inclusão como uma coisa muito, muito bonita, um tema maravilhoso para ser debatido, mas não sai do discurso. Não sai. É muito mimimi, né, Rodilson? Muito mimimi, é muito politicamente correto, mas na prática você vê que não é bem assim, né? Não, na prática está distante. E por que hoje, voltando a falar da empregabilidade, ao mesmo tempo tocando nesse artigo 34 da LBI, por que a maioria das empresas continuam não contratando e desrespeitando a lei anterior, que era a Lei 8.213? Primeiramente, porque para eles, na visão deles, de eles não ter essa visão de inclusão, eles montam uma empresa, por falta de sinalização, essa empresa não é acessível no seu aspecto arquitetônico, começa por aí a falta de respeito, e aí essa falta de respeito continua se sucedendo quando eles pensam, como eu vou contratar, dando exemplo, um cadeirante, se a minha empresa não dá condições para que ele possa entrar na empresa? Como eu vou contratar um cego se o meu piso não tem o piso tátil? Como eu vou contratar um surdo se eu não tenho os equipamentos, a tecnologia assistiva para dar condições para que esse profissional extremamente habilitado possa fazer parte da minha empresa? E aí você percebe a sucessão de erros que impedem
na maioria das vezes, e não podemos mais alegar que não é má vontade do empresário. É sim, porque quando a pessoa cria uma empresa, ela deveria pensar que um dia ela vai crescer, um dia ela vai passar de 100 funcionários, e aí vai ser exigido. Então, na raiz, na gênese da criação da empresa, ele deveria, ou orientado por profissionais da área do direito, ou mesmo orientado pela área da construção civil, se preparar para esse futuro que está chegando na mão dele, que é ser empresário. Então, não se cumpre a lei de cotas, não é simplesmente digamos assim, pelo preconceito. Não é somente o preconceito, é a falta de respeito às normas de acessibilidade, realmente a falta de fiscalização pelos órgãos competentes que deveriam observar isso, e, infelizmente, na maciça maioria das vezes, por falta de conhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência nessas condições que eu citei anteriormente, mas, graças a Deus, a gente atua, eu consigo subir escada com dificuldade, mas eu subo, a gente consegue caminhar dentro de uma empresa, mas muitos profissionais não conseguem. Mas, na maioria das vezes, as pessoas, quando vê alguém numa bengala, numa cadeira de roda, ou com uma bengala de deficiência visual, ou se comunicando em libras, a pessoa pode ter certeza absoluta. Ele pega o currículo, mas ele pega primeiramente o CID, que está dentro do currículo. Ele nem lê o currículo. Exatamente. Por exemplo, eu sou pós-graduado. A capacidade dela, ele enxerga a deficiência. Ele enxerga a deficiência e ele enxerga que ele vai se enquadrar dentro da lei e não vai ser multado. Sim, e quando contrata é subemprego, não desmenosprezando os ajudantes, não menosprezando os empacotadores, não menosprezando os auxiliares gerais, mas uma pessoa graduada como eu, graças a Deus, eu lutei para chegar onde eu cheguei. Eu fiz um teste aqui em Goiânia. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, através do Sistema S, fez um bolsão de empregos. Foram mais de 1.500 vagas. E eu fiz um teste, falei para minha companheira, eu vou pegar meu currículo e vou lá. Nunca fui sequer chamado para entrevista. Olha aí. Aí depois as empresas vêm, infelizmente, eles querem praticar o rito para justificar o não. Eu fiz um bolsão de emprego, eu publiquei no jornal, eu fiz, mas tudo isso é meramente desculpa para realmente não contratar. E outra coisa que nós estamos percebendo, né, Ronilson? Nós estamos percebendo também que há um incremento muito forte com relação ao home office, né? O cidadão continua trabalhando em casa. Eu contrato, mas ele presta serviço. E eu já ouvi várias reclamações de profissionais que, às vezes, nem conhecem os seus companheiros de trabalho, não são integrados na empresa, não são convidados para atividades sociais dentro da empresa, porque é realmente aquilo que você falou. Se eles forem lá, eles vão ficar à margem, porque a empresa não tem condições de integrá-los, porque não tem tecnologia assistiva, não tem nem uma tecnologia construtiva adequada. Sim, e assim, você vê que o assunto é complexo. Espera aí, Rodrigão, que em breve, se Deus quiser, juntamente aí com o Duda, né, nosso professor Duda, eu posso estar, quem sabe Deus, aí nos estúdios, para a gente fazer aí realmente um debate de, no mínimo, 1 hora, porque o assunto é extenso. Porque eu vou até complementar aí a questão da empregabilidade. As empresas, as empresas sérias, elas reclamam muito de um fato que é verdadeiro, e a gente, mesmo sendo como pessoa com deficiência, tem que reconhecer. Nós temos um grave problema dentro de todas essas legislações que foi criada para amparar aquela pessoa com deficiência que realmente não tem nenhuma condição física ou psicológica de entrar no mercado de trabalho, mas que foi o BPC. O BPC, ele veio para auxiliar esse pai e essa mãe que tem um filho com deficiência, ou a própria pessoa com deficiência que não tem não tem quase que zero as condições de entrar no mercado de trabalho, mas ele se tornou, aspas, uma aposentadoria para muitas pessoas com deficiência que estão aptas no mercado de trabalho. E aí, na semana surgiu 2 vagas de estagiário para as pessoas com deficiência. Uma cadeirante no 2º, 3º ano de direito, muito bonita, por sinal, extremamente inteligente. Nós conseguimos colocar ela lá na hora. Aí alguém amedrontou ela. Você entra lá, porque é remunerado, tem um salário mínimo aqui, o estágio. Se você entra lá, você perde o BPC. Ela preferiu, eu falo até em tom de indignação, quando me conhece, eu sabe que se deixar eu até mordo minha própria orelha, conforme eu estou indignado. Então ela preferiu abrir mão
de estar inserida no mercado, estar lá com todo o assessor do vereador, caminhando com ela participando conosco de eventos, falando um pouco... Novas oportunidades, né, Ronilson, que poderiam surgir, um crescimento profissional. Aspas, para não correr um risco que a gente explicou para ela que ela não vai perder, não perderia o BPC em caso de estágio, ela não perde. Ela, na dúvida... Então, assim, aí que eu digo que os empresários sérios também têm razão quando diz que, aspas, muitas pessoas com deficiência que têm condição de trabalhar não querem trabalhar. Elas preferem ficar no sinaleiro, vendendo bala, paçoquinha. Eu vou falar o que vende muito aqui em Goiânia. Paçoquinha, bala, prefere ficar vendendo piqui do que entrar no mercado de trabalho. Ela prefere ficar a vida toda, isso que é triste, a vida toda, ela não quer crescer. Ela não quer sair do R$ 1.200, R$ 1.300, que é o que se paga hoje no BPC. Ela quer ficar estagnada nisso, não tem possibilidade de crescimento. Por exemplo, eu, graças a Deus, me aposentei com 51 anos. Por quê? Porque desde 1989, quando eu me formei na área da agronomia, eu entrei no mercado de trabalho. Então, assim, e fui reconhecido como deficiência moderada. Aí eles entenderam que 29 anos. Hoje eu estou com 34 anos de contribuição e continuo contribuindo mesmo com a minha limitação. Por exemplo, do vereador William Veloso, é economista, está com 38 anos numa cadeira de roda, através de um acidente, perdeu todo o movimento da cintura para baixo, é economista, é advogado, já foi presidente da OAB. Então, assim, está no mercado de trabalho, é um dos vereadores mais atuantes, entre os 35 vereadores aqui de Goiânia, é o vereador mais atuante, sobe 10 da cadeira umas 20, 30 vezes no dia, e está trabalhando. O que a gente percebe numa, não vou dizer maioria, sem generalizar, é que as pessoas com deficiência também se acomodaram, muitas delas. Exatamente isso. Olha, viu, Ronilson, são poucas pessoas, eu estou gostando muito de te ouvir, Ronilson. Como você falou, você, se continuar, vai até morder a orelha, né? Mas são poucas pessoas que entram nesse caminho de morder a orelha. Ronilson, você só me desculpa, você falou, nós vamos ter a oportunidade e nós já estamos convidando, o professor Duda já está convidando você para o Fórum Duda que vai acontecer agora no mês de junho. Já vai mandar um convite, gostaríamos que você estivesse em São Paulo, né, Rodrigo? No mês de julho, aliás, o primeiro Fórum Duda, para que você abrisse esse espaço de discussão, porque lá nós chamamos isso de direito assistivo. E nós temos que tirar essa conformidade, mas para isso temos que conscientizar as pessoas dos seus direitos, porque lei, né, Ronilson? Esse país tem muito, mas na prática, muitas vezes elas não são colocadas em prática. Na maioria das vezes. Não são colocadas. E para encerrar, professor Duda, meu grande amigo e irmão Rodrigo, para encerrar mesmo, no máximo 40 segundos aí para finalizar, eu quero... O morte é a orelha, hein, Ronilson? Eu tento, mas não consigo. Mas eu vou falar para você, a LBI foi chover no molhado. A LBI foi bom, não vou dizer que ela é ineficiente, ela foi bom para trazer o assunto para a sociedade. Assim como esse excesso de leis aí, traz o assunto para a sociedade. Mas a inclusão verdadeira, ela tem que ser de consciência. Um empresário pegar um currículo e falar, porra, quer nem saber o que esse cara tem na perna. Ele tá aqui, ó, pós-graduado, advogado, já foi isso, já foi aquilo, pô, manda ele aqui agora, quer conhecer ele. Mas eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Infelizmente, o preconceito é grande e, às vezes, também até assim, há um excesso de preocupação e orientação de forma equivocada de departamento jurídico de empresa. Fala, chefe, cuidado, trazer esse cara para cá, ele pode escorregar aí, quebrar uma perna e ficar pior para o senhor. Então, cria um medo. Mas vamos lutar. Receba o convite para estar aí no mês de julho, inclusive vou assinar a memória de julho. Julho eu vou estar Será aí mesmo. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Não, Rodrigo, entrevistamos Ronilson Silva, uma das pessoas aí bem esclarecidas com relação à estruturação e todas as leis que estão presentes na Lei Brasileira de Inclusão, a famosa LBI. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, né, Rodrigo? Isso aí. E agora Rodrigo Rosso vai fazer o encerramento dessa parte, mas eu vou falar, para você assistir ao Professor Duda, basta acessar o site, lá você vai encontrar esse, que é o 11º episódio. Chegamos ao 11º e mais outros 10 episódios no site www.momentoinclusão.com.br. Inclusão.com.br. Ronilson,
Rodrigo, nosso intérprete de Libra, o nosso operador de imagem, um beijão no coração do professor Duda. Obrigado, gente. Obrigado, Ronilson. Obrigado, James. Obrigado, professor Duda, por estar aqui no estúdio da TV Reação. Obrigado, Marcos Neves, que está aí na técnica. E você que está assistindo a gente. A gente volta numa outra oportunidade com esse cara maravilhoso, professor Duda, Ronilson Silva. A gente volta para falar mais desses assuntos. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Abraço.